O santo do dia 28 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Venceslau e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de setembro. São Venceslau nasceu em Praga, na República Tcheca, no ano de 907, no século X. Foi educado como cristão por sua avó Santa Ludmila. Sucedeu o seu pai Vratislav antes de morrer, quando ainda muito jovem, tornando-se duque da Boêmia. Isto despertou em sua mãe, Dromira, a ira e a vingança, pois ela preferia o segundo filho, Boleslau. Cristianizou o seu pai como um verdadeiro nobre, pacífico na administração do reino e misericordioso para com os pobres, redimiu um grupo inumerável de escravos pagãos que estavam à venda em Praga, na República Tcheca, para que fossem batizados na Santa Igreja Católica. Certa vez, decidiu fazer um duelo para não envolver os seus soldados na guerra, mas o seu adversário reconciliou com ele. Antes que isso acontecesse, a mãe tomou à força o poder e começou uma grande, desumana perseguição aos cristãos católicos. Assim, por sua maldade e impopularidade junto ao povo, foi deposta pelos representantes das províncias que fizeram prevalecer a vontade do rei Vratislav, elevando-se o trono seu filho Venceslau. Imediatamente, seguindo o conselho da avó, Venceslau levou de volta ao reino o cristianismo. Quando soube disso, Draumorina ficou tão transtornada que contratou alguns assassinos para dar fim à vida da velha, bondosa senhora, que morreu enquanto rezava, estrangulada como o próprio véu. Dromatina sabia que ainda havia mais uma pedra em seu caminho, o impedindo os seus planos maldosos. A sua perseguição ao povo cristão católico, Venceslau era um obstáculo difícil, pois em muito pouco tempo já tinha conquistado a confiança, a graça, a simpatia do povo, que via nele um verdadeiro líder, um exemplo de ser seguido. Doratina e Boleslau, inconformados com a popularidade de Venceslau, arquitetaram um plano diabólico para acabarem com sua vida. Morreu em 935, no século X. Boleslau atacou Venceslau enquanto ele ia sozinho, como de costume fazer. A igreja, a mãe e o filho, porém, não tiveram tempo de saborear o poder e o trono roubado de Venceslau, pois poucos dias Dromatina teve uma morte trágica e Boleslau foi condenado pelo imperador Otônio I. O seu corpo foi sepultado na igreja de São Vítor, em Praga, na República Tcheca. Desde então, passou a ser cultuado como santo. A liturgia, a Polônia, a Boêmia, tem em São Venceslau o seu protetor, padroeiro. Mais tarde, no século XVIII, no ano de 1700, a igreja escreveu São Venceslau no calendário litúrgico, marcando o dia 28 de setembro para a sua festa.
Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de setembro. Santos Lourenço Ruiz de Manilha e 15 companheiros mártires, presbíteros e religiosos leigos morreram martirizados no século XVII, no ano de 1636. Em Calidônia, na Pisídia, na Inomia, na Turquia, os santos Alfeu, Alexandre e Zósimo morreram martirizados no século IV, no ano de 301. Na Suuk, perto de Berlim, na Palestina, São Caristão, abade, assíduo na oração e nos jejuns, fundador de muitos lauras no deserto da Judéia. Faleceu de morte natural no século IV, no ano 350. Na Emília-Romagna, atual região da Itália, São Zâmano, considerado o primeiro bispo desta cidade. Faleceu de morte natural no século IV, no ano 380. Em Toulouse, na Aquitânia, atual França, Santo Eusupério Bispo. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 411. Em Belém, na Judéia, em Israel, o falecimento de Santa Estoquium, virgem, faleceu de morte natural no século V, no ano de 419. Em Genebra, no território de Evocênia, na atual Suíça, o falecimento de São Salono Bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 450. Em Riez, na província da região da Gália, atual França, o falecimento de São Fausto Bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 485. Em Lyon, na Gália, na atual França, o falecimento de São Anemundo Bispo e mártir no século VII, no ano de 658. Em Sandorburgo, na Baviera, Brunovília, na Áustria, os falecimentos de Santo Cunialdo e Cistelário, presbíteros, colaboradores do bispo São Roberto. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 750. Perto de Isocínia, na Renância, na atual Austrásia, atualmente Alemanha, o falecimento de Santa Leobana Virgem, abadesa do mosteiro de Talbot-Buswolfain. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano 782. Em Bafiana, na Lombardia, na região da Itália, o falecimento do beato Bernardino Fiustres e Martinho Tominanço, presbíteros da Ordem dos Menor, fundado do chamado Monte de Piedade. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1494. Em Madrid, capital da Espanha, o falecimento de São Simeão Rojas, presbítero da Ordem do Santíssima Trindade para a redenção dos cativos. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1624. Em Nagasaki, no Japão, o martírio dos beatos João Escorburgo, catequista, Márcio Ixamuan, Miguel Taiuamã, Kizoman Lourenço, Pedro Tilcan Siwan e Tomás Tequi Cauim morreram martirizados no século XVII, no ano de 1630, pela ordem do imperador do Japão. Em San Fluín, na Codiese, localizado em Catalunha, na Espanha, o martírio dos beatos Francisco Xavier Pousa, cartilho religioso da Ordem de São João de Deus, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Benelupo, povoação da província de Alicante, também na Espanha, o martírio da beata Amília Alpa
Robespierre, mártir, mãe de família, morreu martirizada no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Valência, também na Espanha, o martírio do beato José Taras Comecamposuada, religioso da Companhia de Jesus, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Moia, também na Espanha, o martírio dos beatos Joaquim de José, religioso da Ordem dos Carmelitas Descalcados, e José Casas Rojos, seminarista de Barcelona, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Kandahar, na cidade da província de Kandahar, no Cazaquistão, o falecimento do beato Nicetas Brucas Bispo, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1949. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de setembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Venceslau, o pacífico duque da Boemia.